Vamos para a África, Celso. Vamos. Vamos para a África aqui, ó. Presidente de Burkina Faso recusa assistência financeira do FMI. Vamos ver do que se trata Esse aqui, vídeo ó. que tu tá te falando. Já bota mais pra frente, né? Eu acho. Vamos ver como é que vai começar. Bom, Deixa vai, a né? curtida, tá, galera? Chega deixando a curtida aí, dizendo no chat de que cidades estão assistindo aí. Especialmente quem assistirá no recorte aqui, ó. Vamos fazer um recorte depois dessa parte da África aqui, ó. Em 2023, a dívida total da África atingiu cerca de 1,8 trilhões de dólares. Curiosamente, por mais elevada que esta cifra possa parecer, é na verdade muito inferior à de qualquer região mundial. Surpreendentemente, a Alemanha, um país da Europa, possui uma dívida de aproximadamente 2,9 trilhões de dólares, o que é muito maior do que todas as dívidas dos países africanos somadas. No entanto, o problema é que as dívidas dos países africanos são custosas e colocam muita pressão sobre suas economias, uma vez que são principalmente devidas a credores internacionais, em vez de credores domésticos. Em contraste, países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido geralmente pedem emprestado a credores domésticos. A diferença entre esses dois tipos de empréstimos é que os credores externos preferem emprestar a países em desenvolvimento na sua própria moeda ou em moedas internacionais fortes como o dólar, enquanto os credores domésticos emprestam utilizando a moeda local do país. Mais de 30% da dívida total da África é devida a organizações ditas de desenvolvimento, como o Banco Mundial e o FMI, cujos empréstimos geralmente vêm com certas condições que países africanos devem cumprir. Segundo relatos, esses empréstimos do FMI e as condições a eles associadas têm contribuído maciçamente para o estado precário da maioria das economias africanas. É por isso que Thomas Sankara, em sua crítica à dívida, Nem o afirmou Brasil, que a né? dívida é o O Brasil só cresceu neocolonialismo, depois que. na qual os colonizadores O Brasil Grande também, Thomas. né? Só cresceu depois que o Lula pagou o FMI, né, cara? Porque não deixava o Brasil crescer, né? Eles Mas claro, impõem ficar na mão do as FMI é a pior regras que coisa eles que tem, né? impõem. Ficar na mão do FMI é a pior coisa que tem, né? Mas Tu imagina, cara? tem gente aí que até hoje é saudosa desse tempo em que a gente devia para o FMI, né? Tem os canalhas aí Cara, eu me lembro do meu os tempo que dizia que economistas nunca ia se canalhas, pagar. Nunca ia se pagar a dívida com a FMI. A Globo, todo mundo falava, era gozação. Ah, não tem como pagar a dívida, se dizia. não só O Lula pagamos, chegou em como um ano, pagou a dívida, cara. é, Impressionante. e fizemos 380 bilhões Ô, Cody, em. tu já imaginou se tu pedisse dinheiro pro banco e ele começasse a dizer pra ti como é que tu tem que se vestir, onde é que tu tem que ir, sabe? É, É isso aí que a FMI faz, cara. ai, ai. Mas essa pausa foi até boa para a gente ficar com essa figura aqui do nosso lado. Bah! Esse símbolo que ele fez parecido, tu viu? Tu tá falando por causa disso? Não, o que? O símbolo nazista que ele está fazendo? Não, não é igual, né? Mas claro que não é igual, mas isso me lembrou a. Puta, não sei técnica lá das Olimpíadas, agora não lembro de que país, que estava fazendo um símbolo que é parecido com esse, que é de supremacia branca, né? Tá brincando. Não, mas Sério. O Sankara nunca faria esse símbolo. Grande Não, Thomas é que Sankara. agora que comparar assim me lembrou. Sim, sim, Não é os sim. mesmos dedos, né? Vamos ver o que o Sankara dizia sobre o FMI, ó. sua crítica à dívida, afirmou que a dívida é o neocolonialismo, na qual os colonizadores se transformaram em assistência técnica. Sob sua forma atual, controlada e dominada pelo imperialismo, a dívida é uma reconquista habilmente gerida da África. Foi por isso que, durante seu mandato como presidente de Burkina Faso, Sankara rejeitou Sankara com Mitterrand ali. empréstimos e assistência do FMI e do Banco Mundial e até tentou persuadir outros países africanos a recusarem coletivamente pagar suas dívidas financeiras aos seus antigos colonizadores. Seguindo os passos de Sankara, Ibrahim Traoré, o atual presidente de Burkina Faso, tomou uma iniciativa semelhante. Segundo relatos recentes, Não. Traoré recusou assistência financeira do FMI, demonstrando seu compromisso em salvaguardar os interesses de longo prazo de seu país. Por décadas, Traoré é discípulo total de Sankara, né?
Antônio Sim. Duarte, boa noite aí. Antônio Duarte vai dormir que tem compromissos amanhã. Grande abraço, meu camarada. Este canal é excelente, conhecimento dos dois apresentadores é impecável, diz a Marisa Furtado. Poxa vida, obrigado, Não, Marisa. do Portinho até pode ser, eu não, cara. Eu conheço muito Espraia, pouco. espraia essa notícia aí, compartilha essa ideia, Marisa. Obrigado. Os países africanos têm tomado empréstimos do Banco Mundial e do FMI para realizar projetos de desenvolvimento. No entanto, esses empréstimos geralmente vêm com condições muito rigorosas, como a redução dos gastos do governo em infraestruturas sociais, o que acaba prejudicando os cidadãos do país. No entanto, assim como Thomas Sankara, Ibrahim Traoré acredita que o FMI e o Banco Mundial são agentes de opressão econômica que mantêm os países em dívida perpétua através de suas operações estruturadas. É um fato bem conhecido que, uma vez que um país se torna devedor do FMI e do Banco Mundial, é muito difícil libertar-se dessa dívida, porque as políticas econômicas que acompanham os empréstimos e que devem ser implementadas pelo governo desse país realmente prejudicam a economia em vez de a melhorar. Por isso, Traoré acredita que os países endividados com essas organizações nunca alcançarão a independência econômica. Esta é a razão pela qual ele tomou esta decisão audaciosa, demonstrando seu compromisso em priorizar o bem-estar do seu povo acima de tudo. Além de interferir na economia dos países africanos, o recebimento de empréstimos e ajuda do FMI e do Banco Mundial também abre caminho para que essas organizações que são lideradas pelo Ocidente interfiram nos assuntos políticos dos países africanos. Esta interferência criou uma classe de fantoches africanos que agem no interesse do Ocidente. No entanto, Traoré tem sido bastante vocal contra a interferência do Ocidente nos assuntos africanos e deixou claro que não vai tolerar qualquer forma de intervenção ocidental em seu país. Não é surpreendente, portanto, que a decisão do presidente Traoré coincidiu com a recente intervenção do primeiro-ministro de Burkina Faso na televisão nacional do país, onde ele falou expressamente sobre o tema: ninguém viola a liberdade de expressão tanto quanto os ocidentais. Durante seu discurso de 30 minutos, o primeiro-ministro destacou pontos interessantes. Primeiramente, ele afirmou que é melhor ser pobre em um estado rico e forte do que ser rico em um estado fraco. Ele disse que o atual estado de pobreza na África se deve, em parte, às tentativas de enfraquecer os líderes africanos e desestabilizar regimes. Um estado forte é, portanto, uma garantia de segurança, estabilidade e desenvolvimento das instituições. Não há dúvida de que, se a revolução de Thomas Sankara tivesse durado, Burkina Faso poderia ter sido colocado nos trilhos de desenvolvimento em menos de 10 anos. No entanto, para construir um Estado forte, é necessário que o governo evite as armadilhas concebidas pelos dominadores para tornar os Estados africanos fracos e maleáveis. Entre essas armadilhas, há três que precisam ser analisadas: o chamado respeito pelos direitos humanos, o chamado respeito pela liberdade de Olha isso. expressão e as instituições neocoloniais do Estado moderno. O primeiro-ministro observou ainda que, se os direitos humanos não fossem conhecidos na África, os europeus não teriam vindo a encontrar reinos e sociedades organizadas com civilizações brilhantes e arte pós-colonial africana que deslumbrou os europeus ao ponto de roubarem estas obras de arte para encherem os seus museus e salões de aristocratas. Segundo o primeiro-ministro, hoje em dia, os direitos humanos tornaram-se um instrumento de controle das sociedades do terceiro mundo a serviço do Ocidente. Eles permitem ao Ocidente ter a garantia de que seus valores locais, alguns dos quais são financiados diretamente pelo Ocidente e outros indiretamente por procedimentos distorcidos, terão a latitude para realizar suas atividades e infiltrar as atividades estatais para enfraquecer o Estado em benefício próprio. Ele prosseguiu citando exemplo de países como Cuba, Nicarágua, Venezuela e Irã, que conseguiram enfrentar todas as tentativas de desestabilização devido ao seu Estado forte e às políticas visionárias de seus líderes. O primeiro-ministro também detalhou uma perspectiva
perspectiva sobre o estado dos direitos fundamentais e humanos em Burkina Faso, comparando com o Ocidente, ele enfatizou que em Burkina Faso os direitos fundamentais ainda precisam ser abordados, destacando os aspectos essenciais dos direitos humanos, incluindo o acesso a alimentos, cuidados de saúde, educação e habitação adequada para os cidadãos. O primeiro-ministro criticou ainda a posição do Ocidente, apontando que as nações ocidentais não garantem esses direitos básicos em seus países. Ele também falou sobre a disparidade no tratamento das violações dos direitos humanos no Ocidente. As violações são geralmente ignoradas ou tratadas com medidas para manter a ordem, mas violações semelhantes em outras regiões são sujeitas a severas condenações. Isso claramente representa um duplo padrão por parte do Ocidente e há muitos exemplos que destacam essa questão. Ele citou o exemplo dos Estados Unidos, onde indivíduos considerados uma ameaça à segurança nacional são eliminados sem devido processo e há pouca ou nenhuma verificação internacional sobre esses atos óbvios de violação dos direitos humanos. Ele também mencionou atos históricos e recentes de intervenções estrangeiras por potências globais como os Estados Unidos e a França em vários países, o que acaba sendo prejudicial para as populações locais. Especificamente, o primeiro-ministro mencionou o envolvimento da França em golpes nos países francófonos da África, bem como seu apoio ao terrorismo na região do Sahel, o que resultou em milhares de mortes e apresenta um desafio contínuo para a população presente. Mas isso não é tudo. Mesmo dentro da França, o primeiro-ministro observou que houve vários casos de tumultos internos e ações governamentais controversas, citando exemplos de protesto dos coletes amarelos em 2018, o que levou a mais agitação social na França. Segundo relatos, houve uso excessivo de força e até mesmo tortura para reprimir os protestos, todos os quais sugerem uma falta de responsabilidade por violações dos direitos humanos dentro da França. No entanto, o primeiro-ministro observou que, apesar dessas contas óbvias de graves violações dos direitos humanos pelo Ocidente, os corpos internacionais e os meios de comunicação permaneceram quietos e silenciosos sobre essas questões, o que levanta preocupações sobre o foco seletivo nos direitos humanos com base em interesses geopolíticos, ao abordar as amplas implicações. Foco seletivo nos direitos humanos é total, né? Isso aí que eu queria falar. Tu imagina, cara, se Qual é o país que mais viola direitos humanos, cara? Se não é os Estados Unidos. Mas olha só, é isso que eu ia te perguntar. Tu imagina se no país da África um governo chega e invade as universidades, invade 20 universidades, espanca os alunos, prende 2.300 pessoas, inclusive o candidato a presidente opositor. Isso é considerado o quê? Não é prisão política? Não é preso político? Sabe onde é que aconteceu isso? Sabe onde é que foram presos 2.300 estudantes e a candidata a presidente foi presa? Colômbia, na universidade agora. Lá. Cara, e assim, ó, imagina. Quem é que não lembra dos imigrantes sendo presos em jaulas e filhos separados de mães e pais? Onde é que aconteceu isso, cara? Nos Estados Unidos da América, velho. Sabe? Quer violação maior? Guerra, né? Isso aí não é violação de direitos humanos, cara. Tu separar criança. E aí o Putin foi condenado porque diz que ele estava separando as crianças das mães, porque eles retiraram as crianças que estavam na zona de guerra por um tempo e depois. E aí ele foi condenado porque estava separando os filhos das crianças das mães. Impressionante. Para tirar de uma zona de guerra. Seletividade de direitos humanos é impressionante, né? Dessas questões, há, portanto, a necessidade de uma abordagem mais consistente e universal na defesa dos princípios dos direitos humanos em todo o mundo. Ele pediu uma maior responsabilização para todas as nações, independentemente de sua significância geopolítica, enfatizando a importância de promover a governança ética e respeitar os direitos fundamentais dos indivíduos. Quanto à liberdade de expressão, o primeiro-ministro apontou que desde o início do conflito russo-ucraniano, muitos países ocidentais, incluindo a França, expulsaram organizações de imprensa russa de seus territórios.
Em outro incidente, um ativista perdeu sua nacionalidade francesa por expressar suas opiniões e, em 20 de março, um oficial eleito Scott francês Ritter. local foi suspenso Pois é. Scott simplesmente Scott Ritter, cara, é um militar dos Estados Unidos que ele foi responsável por investigar lá na época do Irã, lá aquela, como é que chama aquilo lá, aquele negócio das armas químicas e atômicas, né? E ele foi para lá para ver se eles tinham armas ou não, né? E ele não encontrou. Ele foi lá e disse que não encontrou armas, que ele foi lá para encontrar. E o Brasil teve um brasileiro também que foi lá e não encontrou, se lembra? E até retiraram o brasileiro dessa comissão. Não sei se tu lembra disso. Sim, O Scott claro. Ritter foi o que estava nesse negócio, nessa missão aí, e não achou as tal das armas atômicas lá. E aí agora ele estava indo para a Rússia, num congresso lá, do nada ele foi preso, parado no avião, foi preso, impedido de viajar, sem uma acusação nenhuma. Em que país aconteceu isso? Estados Unidos. O militar, cara. O militar não pode viajar. O brasileiro era o embaixador Bustani, né? Isso. Era o embaixador José Maurício Bustani, que ele foi destituído da organização lá que é da ONU, que é responsável pela questão das armas químicas, né? Organização para a Proibição de Armas Químicas, né? Ele era o diretor-geral. Essa história até a gente já falou aqui, né? E aí o que aconteceu? Isso aí foi lá na época da guerra do Iraque, né? Que os Estados Unidos inventaram aquela mentira. Não, foi depois da guerra do Iraque, que ele invadiu o Irã daí, né? Já tinha passado a guerra do Iraque. Foi antes da guerra do Iraque, cara. Porque os Estados Unidos inventaram que o Saddam Hussein tinha armas químicas, né? E aí uma das desculpas para invadir o Iraque foi essa, que tinha armas químicas e tal, e o Bustani tinha feito inspeções. O Bustani é a equipe dele, da organização essa de não proliferação das armas químicas e nucleares, foram inspecionar o Iraque e concluíram que não tinha arma química nenhuma. Eu falei Irã, é Iraque. E aí não ia passar ali dentro da organização. E os Estados Unidos tanto pressionaram. Esse é um episódio que a nossa grande imprensa nunca falou sobre isso, nunca tratou sobre isso, que o Bustani foi retirado como diretor-geral. Os Estados Unidos pressionaram durante alguns meses para retirar ele da direção-geral, e o que levou ele a ser afastado foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente do Brasil na época, que deu a rasteira no embaixador, porque é o presidente da República que escolhe o embaixador que vai representar o país nas organizações, né? Que veio ordem de cima, né? Chegou a ordem de cima, Portinho. Clinton, era o Clinton, se não me engano, na época, o Fernando Henrique era fã do Clinton, né? Fã do Clinton. Mas bom, deixa assim. Guerra do Iraque foi em 2003, a Guerra do Iraque. Não é só no centrão, no centro e na direita que tem fãs da direita, não digo, mas do Partido Democratas, né? Recomendo que o pessoal pesquise esse caso do Bustani, é bem interessante. Tem uma entrevista legal dele no GGN, com o Pedro Costa Júnior, no programa lá no Observatório de Imprensa. Mas outra notícia Tu não pode chegar na esquerda e dizer pro pessoal que a Câmara não vale nada, que os caras já chamam de trampista, cara. Essa Câmara não vale nada. Tu é trampista? Pronto, Sim. Né? Se tu falou mal do Partido Democrata, tu é trampista. Eles arrumaram uma nova paixão, né? A Câmara Harris, né? Estão apaixonados. Cara, se tu falar mal, então, da Michelle Obama, velho, aí tu arruma confusão com a esquerdinha liberal, cara. O Obama, o cara que mais matou, esse pessoal admira ele, né? Eu não entendo como é que podem admirar Obama, Napoleão, esses caras assim, cara. Eu não entendo, cara. Eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas.
Eles são apaixonados pela Michelle Obama, cara. Pá. Maria José Lins está dizendo que saiu um livro com a história do Bustani. A Janete está dizendo que 2013 é o governo Lula, mas 2003, Janete, começou a guerra do Iraque. Esse episódio é anterior à guerra, né? Ele é um episódio que fez parte ali da trama que antecedeu a invasão estadunidense, né, lá no Iraque, né? Que nem foi guerra, foi uma invasão estadunidense, né? E essa aí foi ao vivo, né? Aquele que apareceu na TV, os caras explodindo Bagdá, não era isso? Sim. As pessoas comemorando, as bombas caindo na cidade, matando as pessoas tudo queimadas, as pessoas comemorando na TV que estavam acabando com o Império do Mal. Exato. Tocando bomba em cima de civil. Thiago Gomes falando aqui do Scott Ritter, ó. Léo Bourbon, ó, na 247 o mal menor será a Kamala Harris. Menor, não sei. Ritter e Biden foram inimigos. O Thiago tá dizendo que teve uma... eu li essa notícia aqui, teve uma batida na casa do Scott Ritter ontem, né? O FMI. FBI. Com base no quê, né, cara? Tô falando do FMI, vai. Imagina o FMI dando uma batida na tua casa. Ele é um militar de alta patente, que já lutou em guerra, que já fez um monte de coisa. Se fazem isso na casa dele. Imagina se fosse aqui, um comunista qualquer ali no pé de chinelo. Acusaram o cara de trabalhar para a Rússia. Espião da KGB. Espião da KGB. Ai. Mas aqui, ó, a próxima é uma democracia, né? A próxima notícia era exatamente da tentativa de assassinato contra o Traoré, né, Celso? Que foi logo depois... 2 dias depois que ele recusou o dinheiro da FMI. Curiosamente, né? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é outro canal. Esse aqui é o canal... Esse é o Eu Afro? Não, esse aqui não é o Afro. É África, como é que é? De um jeito diferente. África, como você nunca viu, acho que é isso. Vamos ver aqui. Na descrição deste vídeo. Ismael, vamos falar sobre o assassinato de Ibrahim Traoré, mais uma tentativa de assassinato. Vamos falar então. Né? E Ibrahim Traoré, desta vez, ele falou abertamente sobre este assunto, né? Dessa tentativa do golpe de Estado. E vamos ler junto aqui esta matéria. Diz assim, Ibrahim Traoré diz que frustrou um plano de assassinato contra ele. Tá? Então, vocês podem ver aqui, essa matéria do dia 7 de agosto de 2024, ou seja, de hoje que está saindo esse vídeo. Tá? Ibrahim Traoré denuncia mais uma tentativa de desestabilização do seu país. Nesta terça-feira, no Palácio Presidencial, revelou um plano de destabilização que os oficiais burkinenses fora do país preparariam em cumplicidade com os terroristas. Ele e os seus colaboradores seriam os principais alvos desta manobra. Né? Então, segundo Ibrahim Traoré, ele diz que tem vários oficiais generais do exército burkinense fora do país. Né? Essas pessoas que já não estão mais ativos no exército e juntamente com grupos terroristas que Ibrahim Traoré está tentando acabar no Burkina Faso, tentaram mais uma vez contra a vida de Ibrahim Traoré. Sem esquecer aqui, nós já falamos aqui várias vezes que Ibrahim Traoré, mais uma vez, ele sofre atentados. Já tentaram contra um comboio do carro do exército do burkinense, achando que Ibrahim Traoré estava nesse comboio, mas ele não estava lá, né? E foi atentado. Na última hora, ele mudou a sua estratégia e realmente não foi pego. Então, é preocupante isso aí. O presidente da transição burkinense e a sua equipe na mira de alguns oficiais estabelecidos fora do país. E isso que deve ser lembrado depois da história de Ibrahim, que revelou
que revelou mais um plano de desestabilização. Segundo o presidente do Burkina Faso, oficiais burkinenses, em cumplicidade com terroristas e membros do FDS, que é do Burkina Faso, né? Dos generais do Burkina Faso, tentaram derrubar o seu regime mais uma vez. Né? O ataque final do plano, segundo Ibrahim Traoré, consistiria na realização de assassinatos seletivos contra os líderes da transição como um primeiro passo. O que houve, Celso? Não, é que eu estava achando que a FDS era porque os grupos terroristas são braços do ISIS, né? Que atacam lá, mas esse FDS não é as forças de segurança mesmo. Sim. Posteriormente, os membros da célula de monitorização dos cidadãos serão alvos de ataques. E, finalmente, os alegados desestabilizadores planejaram assassinatos em massa. Né? Para levar a cabo o seu projeto, os comissionados externos planearam recrutar dentro das forças de defesa e segurança, né, os soldados abordados como parte do projeto teriam contado tudo aos seus superiores. Ou seja, esses generais que estão aí no exército, que estão fora do país, na verdade, eles tentaram recrutar jovens do próprio exército do Burkina Faso para poder derrubar Ibrahim Traoré. Né? Falar assim, só que se consegue derrubar um presidente quando o exército colabora. Né? Dificilmente, se o exército não colaborar, por exemplo, dificilmente teremos um golpe de Estado. Porque quem protege, para além da guarda presidencial, quem protege o presidente é o exército. Então, que o diga o Maduro. E a Dilma. Seja como isso, que nem Israel está fazendo, né? Mandar drone. Se o exército for vendido assim, né, for contra o presidente, há maior chance de ter um golpe de Estado. Por exemplo, aconteceu mesmo quando Ibrahim Traoré era do exército, capitão. Então, ele convenceu, juntamente com outros generais, que deveriam dar o golpe de Estado e conseguiram dar o golpe de Estado. Então, sem o exército, é difícil dar um golpe de Estado. É quase impossível. O exército tem que estar junto na possibilidade de assassinar o presidente. Só assim é possível. Se isso não for possível, então é complicado isso acontecer. Então é isso aí que está acontecendo no Burkina Faso, onde, mais uma vez, tentativa de assassinato contra Ibrahim Traoré. Tá aí, essa notícia aí. Outra notícia da África, Celso, que eu estava lendo hoje, até vou trazer aqui para a gente dar uma repercutida. Tem a ver até com o nosso primeiro assunto aqui, né? Que é a guerra da Ucrânia. Essas propagandas aqui matam, né? Que não pode deixar passar propaganda, né? Que derruba, né? O YouTube derruba. Não, esses sites tu entra e começa a pipocar um monte de propaganda, tu não consegue nem ler as notícias direito. Essa questão aqui, tu vai comprar uma calcinha para uma namorada, né? Aí depois fica aparecendo ali todo negócio que tu abre, aparece propaganda de calcinha, né? Das pesquisas que o cara fez, né? Aí, cara, só um monte de porcaria. E tu não consegue ler a notícia, olha aqui, cara. Tá na tela aí, tá na tela, né? Tem que dar uma aumentar a tela, expandir. Pá, que loucura, cara. Fica esse anúncio Google. Esse anúncio, os Google não sai aqui de baixo. Sobe mais a tela, ela tá muito baixa. Puxa ela, arrasta. Isso, estica aí. Não sei fazer isso. Aí. Ué, puxa, abrindo, largando. A propaganda fica entrando aqui, ó, não para. Sim. Tinha que ter um lugar que tu clicasse assim para leitura, né? Os caras podiam fazer nesses sites, né? Bota ali, não exibir o anúncio, para não sair esse troço, mas fica um branco embaixo. Não exibir este anúncio, aí fica um negócio branco. Fica igual, Bueno, mas a notícia é essa aqui, ó. É um lixo esses sites, ó.
Ó, a Rússia diz que a Ucrânia abre o segundo fronte de guerra na África, né? Não sei se vocês viram isso aí. Putin acusa Zelensky de financiar grupos terroristas que atuam no Mali e no Níger. Países africanos cortaram relações diplomáticas com Kiev. Vamos ver se... Puxa vida, mas olha, não para de entrar propaganda, ó, que nojo. Então, basicamente, a Rússia está acusando a Ucrânia de financiar grupos terroristas no Mali e no Níger. Ucrânia. Ucrânia, não sabe o que é a Ucrânia, na verdade, a Ucrânia é um intermediador, né? Porque eles não têm dinheiro para. E nem. Claro. Isso aí vem dos Estados Unidos, né? E aí fica com o nome como se fosse a Ucrânia. Porque até estava falando ali do Partido Democratas. O Democratas é que criou o ISIS, né? Foi a Hillary Clinton, diz o Donald Trump na cara dela. Inclusive a Maria Zakharova, né, que é a ministra das Relações Exteriores da Rússia, declarou incapaz de derrotar a Rússia no campo de batalha. O regime criminoso de Volodymyr Zelensky abriu um segundo fronte na África. Zakharova acusou a Ucrânia de favorecer grupos terroristas em países do continente africano próximos a Moscou. Rebeldes separatistas do norte do Mali anunciaram que mataram 84 combatentes do grupo mercenário russo Wagner e 47 soldados do governo em julho. O Mali acusou um funcionário de alto escalão do governo ucraniano de ter admitido o papel de Kiev no ataque e rompeu relações diplomáticas em 5 de agosto. Segundo uma fonte do governo do Mali, o porta-voz do Serviço de Inteligência Militar ucraniano, Andy Yusov, teria admitido a participação da Ucrânia em um ataque covarde, traiçoeiro e bárbaro que matou soldados no país africano. Pois já não basta destruírem a Ucrânia fisicamente, matar os cidadãos, né, mandando para a guerra como soldados, ainda por cima causam um problema diplomático que vai durar anos e anos, porque nunca mais os russos e os russos e os ucranianos vai ser a mesma coisa, a relação deles, e agora criando problemas com a África, né? A Ucrânia vai ser toda esfacelada, dividida, roubada. Estão lá como se fosse para defender a Ucrânia, na verdade estão destruindo ela. Maurício Rorato aqui, ó, modus operandi do imperialismo, é o mesmo de sempre, sangue do povo oprimido bancando a burguesia. Maria de Lourdes, é guerra mundial por agente. E outra coisa é que a Ucrânia não está mais gastando armas, né? Estão consumindo muito poucas armas agora, né? Não tem mais soldados para... Então eles têm que arranjar uma outra guerra, de outro lugar que compre bastante, já endividaram bastante a Ucrânia, né? Tem que arranjar um outro país, ou vai ser o Oriente Médio ou na África, né? Porque aqui na América Latina a gente não tem nenhum país que tenha força militar suficiente para fazer uma guerra que dure bastante tempo, para gastar dinheiro com armas. O professor Zé Neto está aqui, ó, fazendo uma ofensa com o Zé, né? Não usa o Zé com esse canalha aqui, ó. O Zé Lenz, que é um bandidão, só quer grana. O Léo Bourbon, ó, Lula que tome muito cuidado, 2025 é a cereja da reedição de 2016, Alckmin tá lambendo uma rapadura. Camarada Alckmin, mais uma de África aqui para a gente fechar o pacote de África, ó, Celso. Mali, Níger e Burkina planejam aderir à aliança dos BRICS. Em um momento em que a ordem da geopolítica global está a mudar. Antes, o Ocidente, com os Estados Unidos à frente, estava em completo controle sobre a economia e a política global. A força militar e econômica adquirida pelo Ocidente após a Segunda Guerra Mundial deu aos seus países ocidentais a alavancagem, o poder e a influência para ditar tudo o que acontecia no mundo. Instituições e organizações internacionais, bem como políticas e acordos, foram estabelecidos pelo Ocidente e o resto do canal mundo tem uma era musiquinha no fundo, que né? seguisse, mesmo que fosse contra os seus interesses. No entanto, nem todos os países concordaram em seguir as diretrizes do Ocidente, e esses países geralmente eram considerados inimigos e ameaças à ordem global.
Para tentar dobrar esses países a seguirem as diretrizes do Ocidente, o Ocidente utilizou sanções, precisamente sanções econômicas, usando a economia como uma arma. De Acho que esse canal não gosta muito do Biden, né? acordo com Por várias quê? pesquisas e relatórios, Ah. o Ocidente usou essa arma As fotos e os vídeos repetidamente que eles botam. Olha as fotos e os vídeos, né, do Biden. É, porque o atual países presidente, né? que Era, se né? Era, porque opunham agora não é aos mais. seus Quer ideais, dizer, ainda princípios é, né? e interesses. Rússia, Irão, China e até mesmo vários países africanos, incluindo Zimbábue e Uganda, foram sujeitos a sanções ocidentais por uma razão ou outra. No entanto, em vez de fazer com que esses países se curvassem e se dobrassem aos seus interesses, isso os tornou ressentidos e construiu uma forte convicção para mudar a ordem das coisas. Especificamente, além do fato de que o sistema da ordem global é tendencioso e favorece o Ocidente, o fato de que o Ocidente tentou intervir e influenciar a política de países soberanos é uma das principais razões pelas quais os países começaram a lutar para mudar as coisas. Por exemplo, é amplamente conhecido que, ao longo dos anos, o Ocidente empurrou suas ideologias políticas e interesse para outros países através do uso de instituições internacionais como The o World Banco Bank. Mundial. Quando um país africano deseja pedir dinheiro emprestado ao Banco Mundial como parte da condição, esse país pode ser obrigado a Ó o Biden aí, ó. É. Tu viu que sai um Daqui foguinho a de pouco aparece o baixo? Macron. Daqui a Não, pouco tu aparece viu o que Macron sai... sorrindo com aquela cara de bobalhão dele. É, e tu viu que ele bota um efeito com uns foguinhos saindo de baixo, parece um inferno, Sim, assim, né? eu não sei porque ele bota isso apoiar aí. uma Eu sei dessa música, política eu que sei desse serve foguinho. a um interesse do Ocidente. Se esse país recusar o empréstimo, pode não ser concedido. Este é, no entanto, apenas um exemplo de como o Ocidente manipulou e persuadiu os países a servirem aos seus interesses. Todos esses excessos levaram ao estabelecimento de uma aliança. Ah, botaram uma foto com o Temer ali no BRICS, ó. Puta merda, o Temer lá, cara. Não viu ali? Eu não tinha Golpista. visto, cara. Golpista sem vergonha. Golpista. Conhecida como BRICS. Tu vê que todos os caras do BRICS continuam os mesmos, né? Não sei se todos, mas os 3 do meio, sim. Sim, Xi Aquele outro da ponta também Jinping, não sei quem é. o Putin, o africano ali, que agora eu esqueci o nome, e o Modi ali da Índia, né? De onde é que será que esse cara ele é do Mali? Do Níger? Não, é o da África do Sul O do aqui, o do meio. meio. É da África do Sul. Sim. Sim, claro, sim, é do BRICS, né? É como é que é o nome do presidente da África do Sul? Agora eu me esqueci. Não tenho a menor ideia, cara. Bom, pelo menos não foi o Bolsonaro ali na foto, né? que atualmente Que o Bolsonaro foi se bobear numa reunião dos BRICS, né? Eu me lembro que ele foi. Tu vê que o Bolsonaro era tão imbecil que nem isso ele não explorou, né? Podia ter explorado nessa. Ramaphosa? Seria? É, Ramaphosa, acho que é o Ramaphosa. Ramaphosa? É. Ó o Xi. É 60 simpático o Jacob. camarada Xi, né? está a tentar mudar o sistema global dominado pelo Ocidente. Este grupo foi fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Aliança BRICS está definida para criar. Na realidade, a África do Sul não é fundadora, né? Sabe dessa? Não. A África do Sul entrou depois, era BRIC o nome no começo. Aí entrou a África do Sul para trazer o continente, né, no caso. Mas no começo era BRIC só. Não sabia disso. Um mundo multipolar que está livre de domínio do Ocidente. Esta organização cresceu de um bloco sem importância para um que está ativamente a mudar as coisas a tal ponto que o Ocidente está preocupado e eles deveriam estar, porque o maior inimigo e o maior rival do Ocidente, Rússia e China, são ambos membros do grupo. Todos os países membros do BRICS, incluindo os 5 recentemente adicionados, compartilham um objetivo comum, que é ver o fim do sistema
Bato, chegou a ver ali que tava o Bolsonaro na foto ali, ó. O Bolsonaro Não vi, apareceu cara. na Voz Trabalhadora. Dominado pelo mesmo. Ocidente, o objetivo e o propósito do bloco atraiu tantos países, incluindo países africanos, e eles expressaram seu interesse em se juntar à aliança BRICS. Portanto, para países como Mali, Tu viu o Níger e tamanho Burkina dele, cara? Faso, cujos Ele é bem líderes são maior que o Putin, cara. O Putin não é baixo, cara. Yeah. do Ocidente, O cara não é deve ser gigante. surpresa que eles também tenham expressado interesse em se juntar ao bloco. Normalmente, alinhar-se com o BRICS teria sido impossível para Mali, Níger e Burkina Faso, porque essas nações foram ex-colônias francesas e a França nunca teria permitido. No entanto, dado o fato de que os líderes desses países não são marionetes da França, mas são de fato líderes anti-imperialistas, alinhar-se com o BRICS tornou-se possível desde que expulsaram as tropas francesas e encerraram as relações diplomáticas com a França. Eles estão livres para tomar decisões que beneficiam seu país sem quaisquer obstáculos externos. No início deste ano, o primeiro-ministro do Níger, Ali Mohamed Zaina, recebeu delegados do grupo BRICS em Niamey, no Níger, para os delegados do BRICS visitarem o Níger. Quer dizer que o BRICS reconheceu o Níger como um país que pode ser valioso para o bloco. O Níger, como qualquer outro país da África, é lar de abundantes recursos minerais que são valiosos para o mundo. Como você já deve saber, o Níger é o 7º maior produtor de urânio, um elemento-chave na produção de energia nuclear. Em um mundo que está a se afastar dos combustíveis fósseis, o urânio para a produção de energia limpa está a se tornar cada vez mais importante. Então, é compreensível por que o Níger é valioso para o BRICS. As discussões entre os delegados e o primeiro-ministro do Níger giraram em torno da consolidação dos laços econômicos e comerciais entre o Níger e os Estados membros do BRICS. Especificamente, o foco foi nas potenciais colaborações nas áreas de mineração, agricultura, energia e setor de transporte. A colaboração entre o Níger e o BRICS é baseada em benefícios mútuos. O Níger está interessado em avançar nessas áreas da sua economia e o BRICS está bem posicionado para desempenhar um papel importante no desenvolvimento da infraestrutura do Níger. Mali e Burkina Faso também são adições valiosas à aliança BRICS. Ambos países estão entre os maiores produtores de ouro da África e, dado que o ouro está se tornar cada vez mais uma importante reserva de valor, ambos países são grandes adições ao bloco. Agora, como você já deve saber, Níger, Mali e Burkina Faso recentemente estabeleceram a Confederação da Aliança do Sahel, o que significa que, como o Níger expressou interesse no bloco, Burkina Faso e Mali também Tu viu essa farão aliança? parte dele. Não vamos esquecer também que Sim, dos 3 países, né, do Sahel. Eles estavam fazendo aliança, fazendo ações militares conjuntas para pegar os grupos terroristas que ficam entre as fronteiras, passando de uma fronteira para outra, né? Sim. os 3 países têm fortes laços com a Rússia, um membro fundador do BRICS. Desde que esses líderes militares se tornaram líderes em seus países, eles direcionaram seus países e se afastaram da França e do Ocidente e se aproximaram da Rússia em termos de relações militares e comerciais. A presença da Rússia em Burkina Faso, Mali e Níger é substancial e extensa. No Níger, a Rússia forneceu assistência militar e econômica, bem como o envio de forças do grupo Wagner, tanto que as forças dos Estados Unidos foram forçadas a deixar o país. Assistência similar também foi Eles tiveram fornecida que em sair com Burkina 1.100 Faso e soldados de lá, Mali. né? Portanto, Dos Estados Unidos ou a França? Ah, na verdade não. Quem saiu foi a França. Os Estados Unidos está dividindo a base com a Rússia. Eles ainda acho que não saíram ainda. dado Botaram que a os russos Rússia do é um ladinho. membro fundador
do BRICS, não há dúvida de que ela irá pressionar para que Mali, Níger e Burkina Faso se juntem ao bloco. Se você pensar bem, faz muito sentido que Níger, Mali e Burkina Faso se juntem à aliança BRICS. Os três países e o BRICS têm e compartilham os mesmos princípios e ideais. Mali, Níger e Burkina Faso são todos estados soberanos que desejam viver e prosperar sem a influência de forças estrangeiras. Esta noção está alinhada com a do BRICS, que é criar um mundo multipolar, onde a influência ocidental tinha sido erradicada. Não é de se admirar, então, que, em reconhecimento a ideais semelhantes, o bloco BRICS estabeleceu um escritório da Aliança BRICS em Burkina Faso, após conceder ao presidente Traoré uma medalha do BRICS. Segundo Traoré, o prêmio foi concedido a ele pelo presidente da Aliança Internacional do Projeto Estratégico do BRICS por sua determinação e coragem em prol da soberania do país da África Ocidental. Ambos líderes também discutiram a cooperação entre o BRICS e Burkina Faso. Então, o que o BRICS tem a oferecer a Níger, Mali, Burkina Faso, bem como outros países africanos? Bem, o uso do dólar para os países africanos para o comércio afetou severamente sua capacidade de lidar com desafios internos, porque eles não têm controle sobre sua própria política monetária. Essa dependência do dólar é a razão pela qual a maioria das moedas locais na África, incluindo Mali, Níger e Burkina Faso, são fracas e têm um desempenho ruim, levando ao alto custo de vida que agora é predominante na economia africana. Também torna o mercado africano dominado por produtos de commodities vulneráveis a choques econômicos globais, levando a um comércio ineficiente. No entanto, o BRICS tem defendido uma redução no uso do dólar para o comércio bilateral, substituindo pelo uso de moedas locais. Então, se todos os países africanos aderirem a essa tendência, isso sem dúvida fortalecerá as suas economias e moedas locais. Além disso, ajudará a reduzir o efeito das sanções impostas pelo Ocidente. As sanções ocidentais são eficazes porque a maioria dos países do mundo, incluindo Mali, Níger e Burkina Faso, armazena a maioria dos seus ativos em dólar, como resultado do sistema petrodólar, que obriga todos os países a comprar petróleo em dólar. No entanto, com os apelos pela desdolarização já em andamento, mais países estão a aderir aos apelos e, se tiverem sucesso, a capacidade do Ocidente de sancionar países que têm ideologias diferentes será grandemente reduzida. Não só o BRICS está a pressionar pela desdolarização, mas também pretende criar uma nova moeda. Esta noção de criar uma nova moeda ressoa com a confederação da AES, que também pretende criar uma nova moeda e abandonar o franco CFA. Mas, e aí, o que você acha disso? Deixe sua opinião aí nos. Tá aí. Interessante, né? Tu vê como é a Além da... diferença que eu estava te falando antes. Tu vê os africanos, né? Todos os africanos, eles amam o BRICS, né? E eles que estão lá com a Rússia e a China lá dentro. Os portugueses, toda vez que comentam do BRICS, falam que não sei o quê, que BRICS, que não vai dar certo, que é muito papapá. Eu acho que na mídia deles eles não falam do BRICS, porque não é interesse deles, né? Então eles ficam achando que o BRICS não é nada. Além da questão tu passou ali, né, da questão do dólar, esses três países ali têm o problema da própria moeda de circulação dos países, né, que eles usam o franco, né, francês e nem a e França não usa mais o franco. eles não têm nem A França banco usa central, euro e esse eles têm que usar país. franco. O Banco Esse Central é na país França, né? A França que imprime as moedas. Impressionante. Eu não sei como é que ficou essa questão aí, porque se eles realmente querem se tornar independentes, eles têm que... Eles estão tentando criar acabar uma com isso, moeda ali do grupo, né? tem que Uma criar moeda do banco Sahel, né? central próprio e tal, né? Pois é. Se tivesse a moeda do BRICS, seria mais fácil. Olha esse perfil aqui, o Qual é o nome da moeda Vladimir, do BRICS, cara? Tu lembra o era nome da o moeda? Unit, né? Unity.
Mas isso aí vai longe, né? Para sair essa tal de Unity aí é só, né? Eu acho que é mais um sonho do que, né? É mais sonho do que realidade, né? O que eu vi, que tu acha? O que que tu O que acha? tu tá falando? Não, a Não, cara. questão da O Unity. Unity essa. Cara, eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair, sabe por quê? Porque a Rússia foi expulsa do sistema SWIFT, a Rússia tem que negociar de alguma forma, né? Como é que eles vão negociar? Por mercantilismo, trocando, que a Venezuela faz. Pois é. É inevitável a criação dessa moeda. A Dilma tá ali para quê? Ganhando 300 pau por mês, 400 pau por mês. Para isso, cara. O Elias Jabbour falou que tem um trabalho nesse sentido e tal, né? Mas eu não sei se tão cedo sai uma Não, vai moeda sair sim. efetivamente, assim. Vai sair. O Emídio perguntando se tá frio aqui, tá um gelo, Emídio. Tá Vai, eu começando tô. tá baixando um gelo. Eu tô aqui no galpão que é frio, frio, frio. Tô sentindo um cheiro, acenderam a lareira lá na casa. Tô sentindo o cheirinho da fumacinha Pode chegando ir. aqui.